Bom, meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara nessa queridíssima Bodega do Sertão. Nem tenho o que dizer, a não ser repetir para vocês que cada vez que eu entro aqui, eu me sinto no sertão. Porque realmente é assim que a gente se sente quando entra na bodega. A bodega é tudo, os menores detalhes lhe lembram o sertão. E se falar da gastronomia, então, 70 pratos quentes para você escolher à vontade, ainda tem à noite o café regional, de manhã também tem. Olha, é muito bom frequentar a Bodega do Sertão. Estou tendo um prazer enorme de receber hoje de novo, porque já esteve conosco aqui, que bom, o Rafael Alcântara, que é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, que está adensado àquela estrutura do nosso Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. E o Rafael, como Procurador-Geral do Ministério, tem uma responsabilidade enorme e é com ele que nós vamos conversar alguns dos problemas que estão inerentes ao seu cargo nesse momento. Tudo bem, Rafael? Como vai você? Tudo bem, Geraldo. Agradeço o convite mais uma vez. É muito bom. Segunda vez já falando com um amigo e sempre estamos à disposição para discutir no seu programa todos os assuntos que diz respeito ao Ministério Público de Contas. E, quiçá, eu já estou com as ideias aqui na cabeça, no sentido de que um dia a gente faça o Almoçando com a Notícia com o Ministério Público de Contas. Vai ser um prazer. Botar todo mundo do Ministério em volta daquela mesa de almoço e a gente discutir 1h30 sobre os problemas e as soluções. Vai ser um prazer e uma honra fazer um almoço no seu programa. Vou convidar todos os colegas, vamos sim. Tudo bem. Onde é que você considera que estejam os calcanhares de Aquiles do Ministério Público de Contas hoje? Se é que eles existem. Os calcanhares de Aquiles, a nossa limitação na nossa atividade realmente diz respeito à questão estrutural e a parte orçamentária e financeira, que a gente não dispõe de uma estrutura adequada hoje para o tamanho da responsabilidade que nos é conferida, e também a gente é ao todo dependente do tribunal na questão financeira e de pessoal e de estrutura. A gente vem trabalhando hoje com uma parceria muito boa com o Tribunal de Contas, mas a gente sabe que isso também é temporário, a depender da gestão, a convivência é boa ou ruim. Com o presidente Otávio Lessa é ótimo a convivência, é verdade. Mas é preciso ter uma segurança para ter de forma permanente a garantia de que o Ministério Público de Contas, todos os seus membros e servidores vão dispor de meios adequados para desenvolver a sua atividade. Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Isso é o que nos limita atualmente, mas trabalhamos para poder superar esse obstáculo. Agora me diga, Rafael, onde é que está, como estão caminhando as brigas no bom sentido, para que o Ministério Público de Contas adquira a sua independência, como o Ministério Público do Estado tem? Existe hoje, tramitando na Assembleia Legislativa do nosso Estado, uma proposta de emenda constitucional e também um projeto de lei complementar. Tem que trabalhar isso no âmbito do Poder Legislativo para que essa proposta, essa ideia se transforme em uma prioridade daquela casa. Estivemos na última semana conversando com o autor dessa PEC, que é o deputado Ricardo Nezinho, onde ele se dispôs a colocar em ordem de prioridade a tramitação dessas propostas legislativas para que passe pelas comissões da Assembleia e que possa vir a ser aprovada. Então, fizemos esse primeiro contato e também vamos fazer posteriormente outras. Temos uma agenda aí, junto com o presidente do Tribunal de Contas, uma agenda dentro da Assembleia, em audiências públicas, onde também vamos ter a oportunidade de levar ao Parlamento as demandas do Ministério Público de Contas, já que essa questão da autonomia financeira, orçamentária e administrativa, ela sempre vem à tona toda vez que se discute a lei orçamentária. É verdade. E também é interesse do Ministério, do Tribunal de Contas, resolver essa questão. Com certeza. Para que eles também tenham uma certa folga e então estamos trabalhando no mesmo lado, em conjunto com o Tribunal de Contas, para, dentro da lei orçamentária,
possa vir já com essa autonomia. Mas isso só é possível se a Assembleia aprovar a PEC. Então, a gente está correndo para tentar aprovar essa emenda à Constituição, assegurar na nossa Carta Estadual essa autonomia do MP de Contas e, consequentemente, ela vai se refletir na lei orçamentária. Quantos são hoje os membros do Ministério Público de Contas? A estrutura nossa comporta 7 membros, são 7 procuradores. 7 procuradores, perfeito. Atualmente, e é um número suficiente, eu acho que é adequado. O que precisa hoje ser melhorado é a estrutura de assessoria, porque hoje contamos com assessoria... Como dizer assim, emprestada? Provisória. Provisória, exatamente. É de improviso, nada é garantido. Então, a quantidade, em comparação com outros estados, Geraldo, ela é satisfatória, a quantidade de procuradores. Certo. A estrutura de pessoal, tanto da parte meio e quanto fim de assessoria, é que ainda não é suficiente. Mas isso é uma batalha que a gente tem que trabalhar até consolidar uma situação boa. Me diga uma coisa, Rafael, isso é mais para que as pessoas leigas que estão nos assistindo e que já conhecem muita coisa, e você sabe que a gente vem trabalhando dentro do tribunal no sentido de fazer com que a imagem do tribunal chegue até a sociedade cada vez melhor, mostrando os avanços nesse sentido. Eu acho que ela está precisando, e um dos motivos de eu estar com você aqui, de trazer você aqui também é esse, porque faz parte desse nosso projeto do tribunal, mostrar com transparência tudo o que acontece, como essa transparência que você acabou de dizer a respeito da futura independência do Ministério Público de Contas, em função de estar lá correndo dentro da Assembleia, tudo isso. A população, de modo geral, não sabia disso. Agora eu quero que ela entenda qual é a diferença entre o Ministério Público de Contas, o que é que ele faz, e o Tribunal de Contas. Por favor. O Ministério Público de Contas, ele é um órgão essencial dentro de uma estrutura maior, Geraldo. Tem uma estrutura do sistema de controle externo, que aqui no nosso estado, o titular desse sistema é o Poder Legislativo, que também conta com um órgão auxiliar que é especializado e técnico, que é o Tribunal de Contas. Certo. E dentro desse sistema existe também o Ministério Público Especial, que atua junto a esse Tribunal de Contas. Cada um dentro desse sistema tem uma função. Todo gestor público, todo aquele administrador, prefeito, secretário que administra verba pública, ele tem por obrigação prestar contas de como está sendo gasto aquele recurso que está sob sua responsabilidade. E essa prestação de contas é feita ao tribunal, que julga se as contas são regulares ou irregulares. Muito bem. E todo julgamento desse do tribunal existe a necessidade e a obrigatoriedade da atuação do Ministério Público, no sentido de fazer uma análise jurídica e emitir uma opinião. É uma opinião que não vincula a decisão do tribunal, mas que é bastante considerada importante nesse processo decisório. E aí o Ministério Público atua dessa forma, emitindo seus pareceres ali, atuando como fiscal desses processos de prestação de contas. Mas ele também pode atuar na ponta, ele fazendo investigações, apuração de eventual denúncia e levar alguma irregularidade ao conhecimento do tribunal para que seja julgado. Muito bem, muito bem. Atuamos dessas duas formas, como órgão fiscalizador, dando nosso parecer sobre a regularidade dos processos de prestação de contas, e também como órgão investigativo, apurando denúncias e levando ao tribunal para julgamento. Muito bem. Você diria que o Ministério Público ele seria a peça fundamental para que determinados processos seguissem adiante, condenassem os órgãos que estavam ali sendo apreciados ou não? Sim, fundamental. Como eu falei, um sistema que cada órgão tem o seu papel, e dentro desse sistema é fundamental a participação do Ministério Público de Contas. Ele é responsável também por esse controle, por essa fiscalização, o combate à corrupção. A gente é diretamente envolvido e responsável por ela. Para isso, o Ministério Público tem que ter uma atuação, como a gente sempre busca
fazer uma atuação bem ativa, no sentido de sempre propor medidas que coíbam qualquer irregularidade na administração pública e se apresentar à sociedade como acessível para poder ser ali o defensor dos interesses e do patrimônio público. A exemplo do Ministério Público do Estado, que adquiriu um certo poder investigativo, vocês também têm o poder de investigação? Sim. Vocês podem investigar determinados processos? Sim, esse poder de investigação, ele é não só do Ministério Público Estadual, mas do Ministério Público Brasileiro. O que se discutia era como um todo. É da instituição Ministério Público. Todos os ministérios públicos têm esse poder, dever de investigar os fatos ilícitos que são levados ao seu conhecimento, mas cada um dentro da sua esfera de atuação. O Ministério Público Estadual investiga assuntos afetos à Justiça Estadual. Ministério Público Federal, assuntos afetos à Justiça Federal. O do Trabalho, na Justiça do Trabalho. O Ministério Público de Contas, tudo aquilo que é da alçada do Tribunal de Contas. Cada um no seu ramo de atuação, mas todos têm intrínsecos em si o poder investigatório. Mas você disse, por exemplo, que a atuação do Ministério, por exemplo, nos julgamentos dos processos, ela tem uma determinada limitação, ela vai até um determinado ponto. Que ponto é esse? A gente vai até o ponto da análise e emissão de parecer opinativo. Okay. A gente não julga. A partir dali a gente pega o processo, se debruça sobre um determinado caso, analisa todos os fatos e elementos que envolvem aquele processo. Perfeito. E apresenta a opinião do Ministério Público de Contas, que é levado para o tribunal decidir. Há uma segregação de função, não decidimos. É importante haver essa separação. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta indiscreta. Como é que o Ministério Público de Contas se comporta diante de 7 conselheiros? Para que a opinião deles, a opinião do Ministério Público, seja realmente considerada. A gente tem que... Não é uma pergunta indiscreta, é uma pergunta essencial. Como todo trabalho de convencimento dentro de um processo, qualquer processo existe uma dialética. São teses que se debatem ali, uma tentando prevalecer sobre a outra. A gente tenta se impor colocando da melhor forma possível o nosso ponto de vista, trazendo argumentos dos mais variados possíveis e com argumentos com a base sólida. E através de poder de persuasão, tudo estando bem respaldado, a gente consegue demonstrar para os conselheiros que aquela opinião emitida pelo Ministério Público é a melhor dentro daquele caso que está sendo julgado. E na maioria das vezes, felizmente, na grande maioria das vezes, as decisões do tribunal sempre convergem no mesmo sentido da opinião do Ministério Público. Agora, só para entender mais um pouco ainda dessa mecânica, são 7 procuradores e um procurador-geral. Quem funciona lá no julgamento, lá dentro, na hora das sessões? Somos 7 procuradores. Dentro deles, a gente tem um procurador-geral. Então, é um procurador-geral e 6 procuradores. Isso, exato. O procurador-geral, ele trabalha nas sessões do Pleno. Isso. Nas sessões do Pleno do Tribunal de Contas funciona o procurador-geral, mas o tribunal também não tem só o plenário, tem mais 2 câmaras. Sim, exatamente. E nessas câmaras funcionam outros procuradores, que aí reunimos e designamos. Existe um mandato de 2 anos, fazemos o rodízio, tanto na função de procurador-geral quanto das outras câmaras. Perfeito. E também existem os substitutos, que eventualmente, por um compromisso funcional, ou então férias ou licença, a gente tem um sistema de substituição. Perfeito. Então acaba que todos acabam participando de todas as sessões do tribunal. Eu que fiz questão de, nesse primeiro bloco, até ser chato nas perguntas, Rafael, propositadamente, para que acontecesse aquilo que eu disse no princípio do programa, que as pessoas entendessem qual é a função, qual é a diferença, e aí ela descobre no final desse bloco a integração existente entre o Ministério Público de Contas e o próprio Tribunal de Contas. E sem essa integração as coisas não funcionariam em termos de julgamento, de investigação, etc, etc, etc. Não é isso?
É verdade. Sem parceria. Fala depois dos comerciais agora. Ok. Me dá licença de ir até os comerciais, lembrando a vocês da Teto, a Teto e a Rava, que as duas que estão fazendo um lançamento fantástico ali em Riacho Doce, que é o Riacho Doce Beach Residence, com 303 unidades, todas elas voltadas para o mar. É um negócio espetacular que vale a pena, que serve para casal sem filhos, para idosos, serve para veranista, para aquele que só vai passar o fim de semana lá, para o investidor, para o solteiro. Fantástico, e com um sistema de hotelaria incrível e muito bem estudado para que você só pague aquilo que você usa. Se você não usa, você não paga por ele, pelo sistema de hotelaria. E por aí vai. Então vale a pena conhecer. Ecoprime, aquela loja ali depois eu chamo de loja, porque eu não vou chamar de lava-jato ou coisa parecida, porque não é assim. Mas você entra com o seu carro sujo e sai com ele como se tivesse saído da fábrica e gasta meio litro de água, não mais do que isso. Então conheça a Ecoprime, logo depois do Palato, na rua Deputado Zé Lages. Lembro a vocês também onde nós estamos, que é a nossa querida Bodega do Sertão. Semana sim, semana não, a gente faz nosso programa lá no Filé do Zezé, que é outra tradição maravilhosa. Só o Filé do Zezé foi criado há 32 anos. 32 anos. Mas eu estou falando do Filé do Zezé, que fica ali na Rua do Maicá, e vale a pena você conhecer, com toda a estrutura que existe ali dentro. O buffet da Isabel Pinheiro, 20 anos de buffet fantástico. Voltamos já.